Olá, meus irmãos, boa noite a todos, um feliz sábado. Deus abençoe esta noite, né? Estou muito feliz de poder compartilhar a mensagem do Senhor com vocês. Hoje o tema é um tema muito interessante, muito atrativo. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos fazer um pedido a você que já é de costume, né? Agradecer primeiramente aqueles que são inscritos no nosso canal, muito obrigado. O canal só poderá crescer através da ajuda de vocês, né? E o canal crescendo é a obra de Deus crescendo, é a mensagem de Deus avançando, é ela tomando uma proporção e chegando aonde talvez o pastor não possa chegar, aonde talvez um comportor não possa chegar, ou até mesmo um missionário. Porque isso daí pode chegar no Japão, pode chegar na China, pode chegar em países onde talvez um missionário não conseguiria entrar, um obreiro não conseguiria entrar, né? Então, irmãos, você e eu, nós temos uma missão muito importante de divulgar esse canal, de divulgar o conteúdo desse canal para outras pessoas, para que elas recebam a mensagem verdadeira, a mensagem bíblica, a mensagem de Deus. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome, pela vida, pela paz, pela alegria de poder te servir, por esse dia especial. Queremos te pedir humildemente que fale aos nossos corações, que este mandamento tão significativo e tão importante, tão sagrado, possa realmente ser uma realidade, tomar parte, tomar todo o nosso ser. Abençoe aquele que me assiste, que me ouve, que ele possa receber as bênçãos do Senhor, que ele possa ser agraciado pelo Senhor. Seja com aqueles que estão acamados, adoentados, que o Senhor possa ter misericórdia e que o teu amor possa alcançá-los. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, hoje o tema de hoje é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é Êxodo capítulo 20, verso 16. Mas o tema mesmo é não mentir, tá? Que está muito relacionado a não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Na verdade, nós vamos entrar no 9º mandamento, né? E eu diria para vocês que talvez esse mandamento aqui seja o mandamento que seja mais difícil de vivenciar, porque o não dirás falso testemunho contra o teu próximo é uma coisa muito difícil hoje para o ser humano. Não é impossível, porque não existe impossível para Deus. Mas é uma coisa que está muito impregnada na raça humana. Então, às vezes, falar do próximo, às vezes para muitos é uma coisa natural. As pessoas a todo momento estão falando mal um do outro, sabe? Estão difamando um ou outro. Então, irmãos, nós vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer com relação a isso, né? Vamos lá? O 9º mandamento requer de nós inviolável consideração pela exata verdade em toda declaração pela qual seja afetado o caráter de nosso semelhante. Então, o 9º mandamento, ele requer de nós uma inviolável consideração pela exata verdade em toda declaração pela qual seja afetado o caráter de nosso semelhante. Nós temos que ter todo um cuidado, irmãos, para não afetar o caráter do nosso semelhante. Existe uma frase que diz que quando você fala mal dos outros, você não está expondo o caráter do outro, você está expondo o seu próprio caráter. Entendeu, irmãos? Isso é muito sério.
E se eu sei que a maioria, né, inclusive a serva do Senhor diz que esse mandamento aqui, essa dificuldade está entranhada no seio da igreja. Que milhares de pessoas têm essa dificuldade, né? Da crítica, da difamação, do disse-me-disse-me. Às vezes uma coisa falada de uma maneira, daqui a pouco ela vai sendo falada de outra maneira, porque as pessoas tendem a aumentar, e aí daqui a pouco vira uma bola de neve, isso causa discussão, isso causa separação, isso quebra amizades. Irmãos, isso causa um auê dentro da igreja, fora da igreja. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Até porque já lemos aqui que pelas nossas palavras ou seremos justificados ou seremos condenados. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37 nos deixa claro isso, né? A língua, tão pouco controlada pelo ser humano, precisa ser refreada por princípios vigorosamente conscienciosos, pela lei do amor para com Deus e o homem. Então Deus nos diz que nós precisamos ter controle sobre a língua. O problema é que a língua ela tem um problema grave. Nós vamos lá para o livro de Tiago e nós vamos avaliar com clareza o que Tiago nos diz sobre a língua. Livro de Tiago, logo depois de Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler aqui o verso 6. Vamos ler o verso 5 e o verso 6. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ou seja, a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. E sabe o que ela faz? Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. E ela, sabe o que é mais grave nisso tudo aqui que eu estou lendo? É que ela é inflamada pelo inferno. Então, irmãos, ou a nossa língua é inflamada pelo inferno, ou ela é inflamada pelo céu. E aí, é algo para cada um fazer uma autoavaliação. Eu não vou te falar o que você tem que fazer, você tem que fazer uma avaliação. Se a sua boca tem sido boca de Deus ou boca do diabo. Ou se a minha boca é boca de Deus ou boca do diabo. Porque, como diz Tiago, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Mas como que pode uma boca que professa bênção daqui a pouco está professando maldição? Se o próprio Jesus não professou juízo de maldição contra o seu maior inimigo, Satanás, em Judas 9, né? Então, irmãos, quem somos nós para pronunciar juízo de maldição contra o nosso próximo? Verso 11, porventura, pode alguma fonte de um mesmo manancial gerar água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Ou seja, ou é bênção ou é maldição. E aí, não depende só de nós. É claro que depende de nós fazermos a nossa parte, com a nossa parte, se esforçar. Essa é a nossa parte, que Deus não vai fazer por nós.
é a participação humana ligada ao poder divino. E Tiago ainda diz no verso 2 do capítulo 3, porque todos tropeçamos em muitas coisas, né? Uns tropeçam na língua, eu diria que a maioria tropeça na língua, tá? Uns tropeçam no egoísmo, outros no orgulho, né? Outros na mentira e por aí vai. Outros na inveja. Mas ele diz assim, se alguém não tropeça em palavra, se alguém tem cuidado com o que fala, ao pronunciar as suas palavras, se ele tem todo um cuidado com o que sai da sua boca, o tal é perfeito varão e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, irmãos, o que Deus está querendo nos dizer é que é possível controlar essa língua que é inflamada pelo inferno. Mas não sou eu que vou controlar ela, é o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo controle a minha língua, a minha boca, eu preciso andar em santificação. Eu preciso viver e andar com Jesus. Porque quanto mais eu ando com Jesus, mais eu me assemelho a Jesus. E aí as minhas palavras se tornam como a de Jesus, o meu olhar se torna como o de Jesus, o meu andar se torna como o de Jesus, o meu vestir se torna como o de Jesus, o meu comer se torna como o de Jesus, ou seja, vai chegar um ponto que vai se cumprir 1 Coríntios 2:2. E nada me proponho a dizer entre vós a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está querendo dizer com isso? Nada me propus saber entre vós, a não ser que seja Jesus Cristo e este crucificado. O resto não me interessa. Então, irmãos, nós já vimos que a língua é um membro inflamado pelo inferno. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Jesus pode mudar essa dificuldade que talvez eu esteja falando para alguém que tem. Às vezes até a gente tem essa dificuldade e acaba não se apercebendo e quando vê, já foi. Então, irmãos, nós temos que ter uma vida de disciplina. Não tente ser autossuficiente e não tente controlar a língua pelas suas próprias forças, porque você não vai conseguir. Isso aqui compete ao Espírito Santo. O mesmo que guarda o meu coração, quer guardar a minha língua nesta noite. Muito bem. Aqui se inclui todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto. Toda tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Olha só, irmãos, que coisa séria. Às vezes eu posso não estar falando nada, mas a minha fisionomia, uma forma de olhar, né, um movimento com a mão, uma expressão do rosto, pode deixar claramente que eu estou fazendo o quê? Estou sendo falso. Eu posso estar me entregando através de gestos, através da minha fisionomia. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos limpe disso, que Deus arranque esse entulho maldito da nossa vida e que nós possamos ter uma língua santificada pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus, não somente hoje, por ser o dia do Senhor, mas todos os dias até a volta de Cristo.
olha só, todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda é falsidade. Este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo, pela difamação ou suspeita ruins, pela calúnia ou intrigas, mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outro e uma violação do 9º mandamento. Então, irmãos, às vezes a gente faz má suspeita das pessoas, às vezes a gente faz difamação, né? E muitas das vezes a gente faz isso por inveja, sabia? Sabe, eu vou te falar uma coisa aqui que talvez você não tenha pensado. Tem gente que acha que precisa ter muita coisa para que outras pessoas tenham inveja dele. Meu amado, isso é um leve engano. Se você hoje é uma pessoa carismática, tem gente que tem inveja de você. Se você é uma pessoa social, tem gente que tem inveja de você. Você pode não ter dinheiro, não ter bens, mas se você é uma pessoa que tem uma áurea boa, né? Se você é uma pessoa que transmite carisma, se você é uma pessoa alta astral, né? Uma pessoa de Deus, que a atmosfera celestial habita em você, saiba que tem muitos que têm inveja de você, porque queriam ser como você, mas não conseguem. Não que não possam, porque Deus pode fazer tudo em todos, mas porque não querem mudanças. Então, às vezes, o seu comportamento, a sua conduta, até o teu silêncio, ele está incomodando os outros. Mas que os outros, ao nos olharem, em vez de nos maldizerem, possam glorificar o Deus eterno. Amém, irmãos? Esse é o desejo de Deus nessa noite para a nossa vida. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. E se eu falo nessa noite para alguém que tem essa dificuldade enorme de julgar, de criticar, de acusar, de difamar, né, de bater no irmão com palavras, que peça a Deus que tenha misericórdia, que peça a Deus que o perdoe, que peça a Deus que o lave, e que peça a Deus que seja uma nova criatura, e que o velho homem possa morrer e possa se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmão, isso é muito sério. Isso é uma coisa muito, muito difícil de ser arrancada da vida do ser humano. Somente Jesus Cristo, através da sua graça, pelo poder do Espírito Santo, é que tem poder para nos libertar disso. Porque isso está tão entranhado no ser humano, o falar mal, o criticar, né? A inveja, né? Porque às vezes você queria estar no lugar daquela pessoa, você queria ter algo que aquela pessoa tem, que é mais fácil tentar colocar a pessoa para baixo, julgar, falar mal, criticar a pessoa, quando na verdade nós devemos ficar felizes com o sucesso do nosso próximo. E orar para que Deus abençoe ele, e que abençoe mesmo, e que ajude-os, né? Porque Deus, ele cuida de todos, irmãos. Se uns têm mais e outros têm menos, foi porque aquele que tem mais, ele fez por fazer, fez por onde para ter mais. E se aquele que tem menos fez por onde, não fez por onde para ter mais. Mas se você está contente com o que você tem, isso aqui é importante. Então, irmãos, temos que ter cuidado para não pronunciar falso testemunho contra o nosso próximo.
Porque o nosso próximo, irmãos, amar o nosso próximo é o cumprimento da lei também. Está dentro dos últimos 6 mandamentos. Amar o próximo. Né? Jesus disse que a exata verdade deve ser a lei da linguagem. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Essas palavras condenam todas aquelas frases sem sentidos e palavras desnecessárias que beiram a profanidade. Condenam os enganosos cumprimentos, a evasiva da verdade, as frases lisonjeiras, os exageros e as falsidades no comércio, coisas comuns na sociedade, no comércio do mundo. Elas ensinam que ninguém que busque parecer o que não é, ou cujas palavras não exprimam o sentimento real do coração, pode ser chamado verdadeiro. Então, irmãos, as nossas palavras devem ser sim, sim ou não, não. O que passar disso procede do maligno. Então devemos ser verdadeiros, tá? Devemos ser sinceros. E devemos estar contentes, irmãos, com tudo. Agora, precisamos pedir a Deus que santifique a nossa língua. Que a nossa boca ela possa pronunciar bênçãos e possa trazer edificação àqueles que nos rodeiam. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. A verdade é de Deus, o engano em todas as suas múltiplas formas é de Satanás. Então, irmãos, eu tenho que ser uma pessoa verdadeira. Ou, se tiver de falar, fale na frente do irmão. Seja autêntico, chame o irmão e fale. Mas fale com amor, com jeito, mas fale. É melhor do que você ficar falando por trás, porque aí você não vai estar dando um direito do irmão se defender. E isso não é justo, isso é injusto. Entendeu, irmãos? Deus não se agrada disso. A Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele e fale para ele. Resolva com ele. Não podemos falar a verdade a menos que nossa mente seja continuamente dirigida por aquele que é a verdade. E nós estamos falando de quem? De Jesus Cristo. A nossa mente precisa estar cheia de Jesus Cristo, irmãos. Somente dessa forma nós vamos cumprir o que se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Será que Jesus andava falando mal dos outros, irmãos? Jesus andava em amor. Jesus andava em obediência. Jesus veio nessa terra cumprir não a vontade dele, mas a vontade do Pai. E a Bíblia diz que Jesus foi um com o Pai. E ela nos diz que eu e você, que me assiste aí, nós devemos ser um com Cristo. Mas, irmão Ricardo, um em quê? Em pensamento, em caráter. Porque pensamentos e sentimentos formam caráter. E o caráter é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Se você ainda continua falando mal do seu próximo, e você não pede perdão, não se arrepende, não confessa e não se afasta disso, isso fica registrado, irmãos, lá no santuário. E isso fica registrado na agenda de Satanás. No dia do juízo, Satanás vai apresentar, olha aqui, ó, tem pecado não confessado desse cidadão aí, ó. Então ele não é digno de estar
na cidade santa com o Senhor. Porque ele não pediu perdão, não se arrependeu. Isso é sério, irmãos. Nós temos um anjo do nosso lado, que é o nosso anjo da guarda, que é um anjo que relata tudo que nós falamos, seja bom, seja mal, ele faz um relatório. E depois esse relatório ele é apresentado ao mestre. Será que o relatório da minha vida e da sua vida é um relatório agradável aos olhos de Deus ou é um relatório que causa uma repulsa em Cristo Jesus? Que é abominável aos olhos de Deus? Irmãos, que nesta noite, nós possamos, como diz o livro de Hebreus, vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 5, que nesta noite nós, você que me assiste, seja você cristão, cristã, jovem ou não cristão, ou uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, independente de quem seja, que nessa noite, como diz o verso 5, nós possamos alcançar isso aqui que está escrito aqui. O que está escrito aí, irmão Ricardo? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque alcançou um testemunho que agradou o Senhor. E quem era Enoque? Um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. E hoje vive no céu, irmãos. Não vive mais nessa terra. Deus o tomou para si. Enoque, você não faz parte mais desse mundo. Vem. Isso aí você vai encontrar lá no livro de Gênesis falando sobre isso. E esse homem hoje vive no céu, irmãos. Esse homem buscou durante 300 anos da sua vida pureza de vida e pureza de alma. Ele vivia como se Jesus Cristo estivesse ao lado dele, observando ele, dia e noite. Tamanho era o nível de comunhão que esse homem tinha com Deus. Agora, a boa notícia é que os escritos dizem que há Enoque em nossos meios. Então, você pode fazer muito mais do que Enoque fez. Nós podemos, pela graça, pela misericórdia e pelo sangue e pelo poder do Espírito Santo e pelo sangue de Jesus, nós podemos fazer mais do que José, Daniel e Enoque, até porque a nossa responsabilidade é muito maior do que a deles. Mas só conseguiremos fazer isso em Cristo Jesus. Não pensem que Enoque alcançou esse testemunho porque Deus olhou para ele, gostou dele, achou ele bonitinho, não. Enoque alcançou o testemunho agradável diante de Deus porque ele se entregou por completo a Deus. Então as suas palavras eram palavras de edificação. Ou seja, o não dirás falso testemunho contra o teu próximo não aflorava na vida dele. Por quê? Porque não tinha lugar para isso. O homem era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Era cheio da plenitude da divindade. E o mesmo se deve dar conosco nesta noite. O meu desejo nesta noite, irmãos, é que não somente você não diga falso testemunho contra o seu próximo, mas que você e eu, nós possamos ser cristãos verdadeiros, cristãos cheios do Espírito Santo, cristãos que possam revelar o caráter de Jesus a esse mundo analfabeto de Deus. Amém? Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome, pela vida, pela paz
Nós te glorificamos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Senhor, limpa a nossa boca, a nossa língua, e que ela seja inflamada pelo Espírito Santo, pelo céu, e que ela seja um órgão divino, e que da minha boca e da boca daqueles que me assistem, que me ouvem, possa só sair bênçãos. Que os nossos lábios pronunciem palavras que sejam palavras de edificação, palavras que venham levantar a autoestima dos outros, palavras que venham trazer as pessoas para mais perto de Jesus. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer só um anúncio antes de nós finalizarmos. Eu disse para vocês um tempo atrás que nós iríamos estar aos sábados pela manhã, assim, à tarde, né? Porque geralmente sábado pela manhã a gente está fazendo programações em igrejas, né? A gente está dando palestra, a gente está envolvido na obra de Deus. Às vezes a gente vai para lugares perto e vai para lugares longe, né? Então nosso intuito é estar colocando pregações. Mas peço desde já que vocês orem para que a gente consiga fazer isso, porque nós não conseguimos da última vez. Eu tinha falado que iria colocar, mas houve alguns imprevistos, mas espere em Cristo Jesus que tudo vai dar certo e com certeza nós vamos ter a oportunidade de poder estar colocando pregações. E à noite você vai estar normalmente, nós vamos estar fechando, né, essa sequência dos 10 mandamentos. Acredito que ela deve ter sido de grande valia para a sua vida, porque para mim eu posso dizer que foi. E nós vamos estar entrando em outros assuntos. Muito obrigado por você ter estado comigo. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude e nos dê um sábado feliz. Em nome de Jesus. Amém?